É, Boa tarde a todos. Estamos iniciando hoje aí, 1º de abril, a nossa reunião semanal da programação da operação. Meu nome é Bruno Salem, eu que vou coordenar as apresentações hoje. As apresentações, como usual, serão divididas em 3 blocos, e entre cada bloco será dado aí um intervalo de 5 minutos. No primeiro bloco, nós trataremos das apresentações da previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. No segundo bloco, as apresentações serão de previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário e mensal, previsão de carga para o PMO, revisão semanal e resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. E no terceiro e último bloco serão tratados as apresentações de limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. No final das apresentações aí serão respondidas as perguntas feitas aí via chat, né? E se porventura ficar ainda alguma dúvida, nosso canal de relacionamento está sempre aberto aí para os agentes. Então, para dar início à apresentação, eu passo a palavra aí para o Rafael, previsão meteorológica. A palavra é sua aí, Rafael. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Pronto, vamos iniciar então a reunião com a previsão meteorológica. Bom, durante a semana operativa, tivemos a atuação de 2 frentes frias sobre o território brasileiro. Essas frentes elas foram responsáveis aí pelos totais de precipitação, pela ocorrência de precipitação nas regiões sul e em parte da região sudeste e também na região centro-oeste, sendo os destaques as bacias do Rio Jacuí, o trecho incremental usina de Itaipu, o Paranapanema, principalmente aqui o final da bacia do Paranapanema, e também nas bacias do Grande, Paraíba do Sul, o final aqui da bacia do Paranaíba, trecho jusante à usina de embarcação. E também tivemos aí uma permanência das pancadas de chuva nas bacias da região norte do país, tá? Especialmente aí os trechos boliviano e peruano da bacia do Rio Madeira e os trechos baixos das bacias do Xingu e também do Tocantins. Bom, aqui nesse slide temos um comparativo da média semanal da velocidade do vento, comparando a semana anterior, de 19 a 25 de março, com a semana atual, 26 de março a 1º de abril, onde a gente pode observar que tivemos praticamente uma permanência aí do padrão observado na semana anterior, sem grandes divergências aí do que foi ocorrido na última semana, destacando aí a desintensificação, né, nos parques da costa norte e da região nordeste, os ventos permanecendo fracos nos parques localizados aí no norte do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, tivemos aí uma manutenção aí do cenário que foi verificado aí na semana anterior. Bom, em relação à previsão de precipitação, os modelos numéricos eles estão sinalizando aí a permanência da precipitação na região sul do país, com os maiores destaques aí devendo ocorrer aí nas bacias do Rio Jacuí, Uruguai e Iguaçu, principalmente aí no final dessas bacias. Em relação às bacias do centro-oeste e do sudeste, teremos aí uma diminuição da precipitação em comparação com a semana atual. E nas bacias do norte, a expectativa é de que ocorra aí precipitação principalmente nos trechos baixos das bacias, tanto do Xingu como do Tocantins. Então, o cenário mais favorável para as bacias aí da região sul, e aí o trecho final das bacias aí da região norte, na próxima semana. Bom, com essa sinalização dos modelos numéricos, a expectativa é de que ocorra uma estabilidade na temperatura na próxima semana, então sem variação em termos de média semanal,
para todas as capitais do país. Em relação à geração eólica, também temos aí a expectativa de estabilidade em comparação com a semana atual, tá, em termos de média, sem mudanças significativas. E com relação à geração fotovoltaica também, a expectativa é de que permaneça estável, e temos aí de média semanal para a próxima semana operativa. Tá? Com isso, eu concluo a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para o Bruno. Obrigado aí, Rafael. Eu estava com o fone mudo aqui, desculpa. Então, dando sequência aí ao primeiro bloco aí, eu passo a palavra aí para a Milena falar sobre previsão hidrológica. A palavra é sua aí, Milena. Obrigada, Bruno. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela. Então, passando agora para a apresentação da previsão hidrológica, da revisão do PMO de abril. Em relação à previsão de precipitação para as próximas 2 semanas operativas. Então, aqui para a bacia do Grande Paranaíba, não temos volumes previstos significativos, né, ao longo do horizonte, todos aí abaixo, em torno de 5 milímetros. Para o Paraná e Paranapanema, então temos algo um pouco maior aí no início do horizonte, principalmente, mas também todos os volumes por volta de 5 milímetros, um pouco menos, um pouco mais. Então, a previsão hidrológica para o subsistema sudeste. Temos uma previsão de recessão das vazões. A previsão mensal é de 73% da MLT, sendo o 7º menor posicionamento do histórico. Para a bacia do Rio Grande, comportamento também de recessão, previsão mensal de 63% da MLT, sendo o 13º menor do histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, previsão mensal de 62% da MLT, seguimos aí com comportamento de recessão, sendo para a bacia do Paranapanema. Então, temos uma pequena elevação das vazões logo no início do horizonte previsto, mas seguindo um comportamento de recessão, previsão mensal de 76% da MLT, sendo o 33º menor do histórico. Então, previsão de precipitação para as bacias do sul, para as próximas 2 semanas. Temos volumes previstos um pouco maiores do que as anteriores, para a bacia do Iguaçu, os maiores volumes previstos na previsão por conjunto, próximo dos 10 milímetros, e no Uruguai, próximo aos 15 milímetros. Para o subsistema sul, então a previsão mensal é de 140% da MLT, seguimos aí com uma recessão, mas depois já com uma elevação das vazões, a partir do dia 8, dia 9 de abril. Com isso, fechamento mensal é que seja com o 16º maior posicionamento do histórico. Para a bacia do Iguaçu, então, a previsão mensal de 144% da MLT, sendo o 14º maior do histórico. Para o Uruguai, então, um comportamento aí semelhante, né, aumentando as vazões a partir do dia 9, previsão mensal de 148% da MLT, sendo o 19º maior. Então, previsão aqui para o São Francisco e Tocantins, previsão de precipitação. Também não temos volumes significativos ao longo do horizonte, né, todos aí ficando abaixo de 5 milímetros. Então, a previsão hidrológica para o subsistema Nordeste é um comportamento de recessão, previsão mensal de 49% da MLT, sendo o 12º menor do histórico. Aqui é um acompanhamento dos postos do Médio São Francisco. Então, a gente observa, né, que continuamos com o comportamento de recessão desses postos até o último dia observado. Previsão hidrológica para o Nordeste é um comportamento de recessão aqui, para a bacia do São Francisco, comportamento de recessão, previsão mensal de 49% da MLT, sendo o 12º menor do histórico. Para o subsistema Norte, então, comportamento de recessão, previsão mensal de 106% da MLT, continuamos aí acima da MLT,
sendo o 34º maior do histórico. Para a bacia do Tocantins, já um comportamento de recessão também, previsão mensal de 85% da MLT, sendo o 31º menor do histórico. Aqui temos um mapa com uma previsão hidrológica semanal para as próximas 2 semanas operativas. Então, observamos nas bacias aqui do norte, uma previsão acima, as demais entre 80 e 120. Aqui aí, o vermelho e o azul são as enas do estudo para o sudeste, não para o sudeste. Para as bacias aqui do Nordeste e Sudeste, previsão abaixo de 80% da MLT, na maioria das bacias. Para o Sul, então, também a maioria das bacias ali com previsão entre 80% e 120% da MLT. Previsão hidrológica mensal de abril para os subsistemas. Então, no Sudeste, o PMO previsto foi de 75% da MLT, revisão 1 de 73%, sendo o 7º menor. Para o Nordeste, então, no PMO foi de 43%, temos um aumento passando para 49% na revisão 1, sendo o 12º menor. Já para o Sul, temos uma elevação, né, em relação à previsão do PMO mais significativa, passando de 97% para 140% da MLT, sendo o 16º maior. Para o Norte, então, o PMO previsto foi de 113, revisão 1 de 106, sendo o 34º maior. Previsão hidrológica mensal de abril e maio. Então, podemos observar aqui que as previsões para o Sudeste e para o Nordeste da revisão do PMO e da revisão 1 estão bem próximas, com um pouco desvio, né, entre elas, já que para o Sul temos um desvio um pouco maior na previsão da revisão 1 vindo acima, né, do que foi previsto no PMO, e para o Norte, ao contrário, a revisão 1 um pouquinho abaixo do PMO. Aqui é um gráfico com a evolução dos armazenamentos dos subsistemas. Então, para o Norte, 98,7%, Nordeste 95,6%, Sudeste 63,6% e o Sul 45,5%. E evolução dos armazenamentos para alguns aproveitamentos, né? Então, aqui Três Marias são 93,2%, Furna 79,7%, Itumbiara 72,7%, 62,2% para embarcação, 60% Serra da Mesa, 47,7% para Nova Ponte. Então, eu termino aqui a apresentação, agradeço a atenção de todos, ficamos disponíveis para perguntas e devolvo a palavra para o Bruno. Obrigada. Obrigado, Miliana. Então, vamos para aí a última apresentação do primeiro bloco, sobre a operação hidráulica aí com a Camila. A palavra é sua aí, Camila. Boa tarde a todos. Vamos dar início à parte da operação hidráulica. Essas aqui são as salas de crise atuantes no momento. A sala de crise do Rio Tocantins, da Bacia do Parnaíba, do São Francisco, da região sul, a sala de acompanhamento do Paranapanema e a do Rio Madeira. Atualmente nós temos também 2 grupos referentes à Bacia do Paraíba do Sul, que é o GAOPS e o GTOH. Essa semana nós tivemos a sala de crise da Bacia do Paranapanema, onde podemos ver que a próxima vai ser no dia 28/4 de 2022, essa foi a 3ª sala de crise do ano. Atualmente, nós temos essas políticas de defluências declaradas, sendo Jurumirim um FSARH temporário de defluência mínima de 60 metros cúbicos por segundo até dia 12/11 de 2022, e um permanente de 147 metros cúbicos por segundo. Para o reservatório de Chavantes, nós temos o FSARH de defluência mínima de 96 metros cúbicos por segundo até dia 30/4 de 2022, e para o reservatório de Capivara, nós temos o FSARH permanente de defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo. Abaixo se encontra o gráfico da simulação apresentada na sala de crise, foi um cenário único. Essa simulação ela foi realizada. Não tá, não? Deixa eu dar uma olhada. Eu não. Foi? Tá. Vou retornar aqui, tá bem.
Vamos dar início na parte da operação, retornando. Essa aqui são as salas de acompanhamento, como eu já tinha dito, que estão atuantes no momento. Nós temos a sala de crise da Bacia do Rio Tocantins, a sala de crise da Bacia do Parnaíba, a sala de crise da Bacia do São Francisco, da região sul, a sala de acompanhamento do Panema, do Madeira e os grupos técnicos do Paraíba do Sul, que é o GAOPS e o GTAUH. Aqui está o slide para a operação hidráulica da Bacia do Paranapanema. Como já dito anteriormente, esses aqui são os FSARHs cadastrados, que são as políticas de defluências. Para o reservatório de Jurumirim, nós temos uma defluência mínima de 60 metros cúbicos por segundo até o dia 12/11 de 2022. Um FSARH permanente de defluência mínima de 147 metros cúbicos por segundo. Para o reservatório de Chavantes, nós temos um FSARH de defluência mínima de 96 metros cúbicos por segundo até dia 30 de abril. E para o reservatório de Capivara, nós temos o FSARH permanente de 276 metros cúbicos por segundo. Aqui nós temos a simulação apresentada na sala de crise. Essa simulação ela foi realizada do dia 31/3 de 2022 até 17 de abril de 2022. Os reservatórios de Jurumirim e Chavantes eles estavam no dia 31/3 com 52% do seu armazenamento e eles finalizarão no dia 17/4 com 55%. Jurumirim e 53% reservatório de Chavantes. Já o reservatório de Capivara, ele iniciou no dia 31/3 com 36% do seu volume útil, chegando no dia 17/4 com 34%. O reservatório de Mauá, ele iniciando com 42% do seu volume útil e chegando em 55% no dia 17/4. Essas aqui são as próximas datas das reuniões da sala de crise. O Parnaíba, na próxima reunião, será no dia 27/4 de 2022. O Madeira, a última reunião para esse período foi no dia 29/3 de 2022. Não temos reuniões marcadas para os próximos meses. O Paranapanema, a próxima reunião será do dia 28/4 de 2022. O São Francisco, dia 5/4 de 2022, a Sala de Crise do Sul será dia 13/4 de 2022 e o Tocantins, dia 20/4 de 2022. Para essa semana, no controle de cheia, nós temos, ocupando o volume de espera, o reservatório de Sobradinho, ali, e Boa Esperança. E essa aqui é a política de operação das defluências de Jupiá e Porto Primavera. Atualmente, a gente está praticando uma defluência de Porto Primavera de 4.456 e Jupiá 3.745. Nós iniciamos o processo de redução das defluências de Jupiá. Tá? Devolvo a palavra para o Bruno. Obrigado aí, Camila. Então, essa é a última apresentação aí do primeiro bloco. Nós vamos aí para um intervalo aí de 5 minutos. Boa tarde. Nós vamos iniciar então agora o segundo bloco. As perguntas aí que foram feitas nesse primeiro bloco, a gente vai responder aí no final do segundo bloco. E a primeira apresentação agora do segundo bloco é a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal. Passa a palavra aí para o Cam. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vou começar o compartilhamento aqui da tela. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela agora. Ok. Começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente está trazendo aí a carga prevista versus verificada aí dos últimos 7 dias. De maior destaque aí que a gente tem para essa semana foi a entrada da frente fria aí no final do dia 30, né? Quarta-feira, que impactando a carga aqui na quinta-feira, dia 31. Então, essa redução aqui forte provocada pela entrada de frente fria, mas conseguimos fazer uma revisão com uma ótima acurácia aí, tanto que os resultados da semana tem 99% dos desvios até 3% e um MAP de 1,06% aí para o Sudeste, né? Quase 56% dos desvios aí abaixo de 1%, que é um ótimo resultado aí para o Sudeste. Passando para o Subsistema Sul, o Subsistema Sul teve uma semana bem atípica, né? Teve entrada de 2 frentes frias aí ao longo
desses últimos 7 dias, né? Uma na quinta-feira, que reduziu bastante a carga na sexta-feira, dia 25, e a outra no dia 30, que reduziu também a carga no dia, na real, dia 29 e dia 30 que teve essa redução aí, que se estendeu também até o dia 31. Então, assim, foi uma semana de muita volatilidade na temperatura, e os modelos também não conseguiram responder muito bem a essa variação de temperatura, principalmente pelo histórico recente aí, ter essa variação de temperatura e não apresentar uma variação tão grande assim na carga, né? Com isso, 26% dos desvios ficaram até 3% e um MAP de 5,73% aí para essa semana no subsistema sul. Seguindo para o subsistema Nordeste, dos destaques que temos aí para essa semana aí foi o feriado estadual no Ceará, que reduziu a carga aqui no dia 25, um pouco mais do que a gente tinha previsto, e chuvas aí ao longo de 12 capitais que deram uma certa volatilidade aí para a carga. Mas, no geral, foi um bom resultado aí para o Nordeste, com 69% dos desvios até 3%, e um MAP de 2,23%, né, bem em linha que vem sido apresentado aí nas últimas semanas. Seguindo para o subsistema norte, aqui a gente teve uma grande volatilidade de consumidores livres no Maranhão, principalmente, né, que um único consumidor livre variou sozinho em torno de 200 mega e ele teve tanto a saída quanto a retomada dessa carga, o que dificultou bastante aí a previsão da semana. Então, os resultados são que 59% dos desvios ficaram até 3% e um MAP de 2,62%. E seguindo para o SIM, integralizando todos os subsistemas, né, a gente vê que a maioria dos desvios aqui ficaram em até 1%, principalmente puxado pelo bom resultado aí do Sudeste e Centro-Oeste, que é o maior subsistema aí que a gente tem dentro do SIM. E, no mais, é isso, são 100% dos desvios em até 3%, um MAP de 0,92% e um ótimo resultado aí para previsão de carga, apesar dessas volatilidades aí do sul e norte. Bom, eram essas informações que eu tinha que passar, Bruno. Eu encerro minha apresentação por aqui e a Marcela já pode seguir da apresentação. Obrigado, Aican. Então, eu passo a palavra aí para Marcela, para a apresentação de previsão de carga para o Premior, revisão semanal. A palavra é sua aí, Marcela. Obrigada. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Boa tarde. Acho que aqui a tela com vocês. Vocês já vêm? Aqui. Já estamos vendo. Então, tá ótimo. Então, dando seguimento, né, à previsão de carga, a gente começa a falar agora em bases semanais, em horizontes semanais, com base na primeira revisão semanal do PMO de abril, que foi consolidada no dia de ontem. Então, nós iniciamos pelos destaques da semana em curso, da primeira semana operativa do mês, que se iniciou no dia 26 de março, no último sábado, e termina no dia de hoje. Então, essas ocorrências, elas estão relacionadas às sinalizações meteorológicas, principalmente, e para o subsistema sudeste, em particular, nós temos aí o destaque das temperaturas máximas, né, observadas no início do período da semana em curso, nos 3 primeiros dias, principalmente, que foram superiores às temperaturas utilizadas como premissa, né, as previstas, utilizadas como premissa para a elaboração das previsões de carga para a semana em questão. Em relação aos subsistemas Nordeste e Norte, o destaque que nós temos a fazer em relação aos totais de precipitação que vem ocorrendo já há algumas semanas em Fortaleza, São Luís, Manaus e Belém, já que essas duas regiões, elas são, o comportamento da carga é fortemente influenciado pelos efeitos relacionados à precipitação. Em relação às premissas que foram consideradas, né, para as semanas à frente, principalmente para a semana de 2 a 8, que é a segunda semana operativa do mês em curso, nós temos aí os destaques econômicos, que são aqueles citados também quando da elaboração das previsões de carga do PMO, da revisão zero, né, do PMO de abril, e que a gente fala aí com base principalmente no que vinha ocorrendo no primeiro trimestre do mês, com destaque aí para o mês de março, e que a gente cita a desaceleração de diversos segmentos da economia durante esses primeiros meses do ano de 2022. A gente fala também dessa oitava queda
consecutiva dos indicadores de confiança da indústria publicados recentemente, referente ao mês de março, e, em contrapartida, a gente tem aí as altas temperaturas que vêm sendo observadas também, principalmente em fevereiro e março, né, as temperaturas foram bastante elevadas, que é um fator que influencia para a elevação da carga por conta do uso intensificado da refrigeração, principalmente. Em relação às premissas meteorológicas que nós consideramos, as sinalizações, elas indicam para todas as regiões do país uma condição de estabilidade em relação ao comportamento que a gente vem observando na semana em curso, né? Nós temos aí todas as regiões com temperaturas elevadas, o sul com uma particularidade, né, dessas passagens de frente fria, de frentes frias que tem acarretado um declínio nas temperaturas em alguns dias da semana, e isso também tem impactado no comportamento da carga. E para o norte e nordeste, nós temos aí a manutenção da ocorrência desses totais de precipitação na costa norte do nordeste, que é aquela parte ali de Fortaleza, do Rio Grande do Norte, e nas capitais do subsistema norte, como eu falei anteriormente, São Luís, Manaus e Belém. Bem, aqui nós já iniciamos com o resultado, né, dessa primeira revisão semanal. Nós temos graficamente representados aqui para o mês de abril as 6 semanas operativas, aqui em cima. Aqui no gráfico abaixo, nós temos, além das 6 semanas operativas, nós temos aqui na primeira barrinha azul a previsão original do PMO para o mês de abril, que foi feita na revisão 0. E, ao final, nós temos o novo resultado, né, que sinaliza para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês com base na revisão, né, desses valores das semanas. A semana em curso, ela está fechando com um desvio de 3,9% em relação àquilo que nós havíamos projetado para essa semana no PMO, muito em função do registro dessas elevadas temperaturas que vem ocorrendo, mas existe um destaque a ser feito aqui para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né, principalmente no que a gente vem observando no Rio de Janeiro e também em São Paulo. As temperaturas, elas continuam elevadas, mas não mais naqueles patamares das semanas de temperaturas mais elevadas do mês de março, né, que no Rio as temperaturas chegaram a atingir ali ao nível dos 40 graus. Não estão tão altas, porém, a carga está respondendo da mesma forma daquelas semanas de temperatura nesses níveis, né? As temperaturas reduziram um pouquinho, continuam elevadas, mas reduziram um pouquinho quando comparadas ao comportamento dessas semanas de março, mas a carga ela está equiparada, né? O que leva a gente a pensar, refletir e analisar também sobre uma possível retomada aí das atividades econômicas, até também muito em função do retorno de grande parte das pessoas para o trabalho presencial. Para a próxima semana, né, como eu citei, que há expectativa de manutenção das condições meteorológicas observadas na semana em curso, nós realizamos uma revisão, não só para a segunda semana operativa do mês, mas nós carregamos essa correção também para as demais semanas do horizonte de previsão, e foi uma revisão de 2,6% em cada uma das semanas em relação àquilo que havia sido projetado no PMO. O que hoje faz com que nós tenhamos uma nova expectativa de fechamento do mês de abril, indicando uma variação de 2,6% em relação à previsão original. Partindo para o subsistema sul, a semana em curso, ela também indica para a gente uma variação em relação ao valor que havia sido projetado no PMO para a primeira semana operativa do mês. Aqui, com um desvio, uma variação de menos 2,9%, a gente associa muito isso aos comentários que o Will citou quando da apresentação do acompanhamento diário. Durante a semana em curso, nós tivemos, em função da passagem dessas frentes frias, uma volatilidade ali das temperaturas que fez com que, nesses dias, né, de influência dos efeitos da passagem dessa frente, a carga ficasse mais baixa, respondendo aí as temperaturas também mais reduzidas. Para a próxima semana, nós também temos expectativa de passagem de 2 frentes, uma já nesse período de transição dessa semana para a próxima, e a outra mais para o final do período. O que fez com que nós realizássemos uma revisão de 4% em relação ao que nós havíamos
previsto para a segunda semana operativa do mês, lá na previsão do PMO. As semanas 3 e 4, nós também fizemos algumas correções e permanecemos com os valores das semanas 5 e 6. Só como destaque, eu poderia ter citado isso anteriormente, vale lembrar que as semanas 3 e 4 em todos os subsistemas, elas apresentam uma carga mais reduzida frente às outras semanas, porque nas 2 semanas nós temos ocorrência de feriado. Na terceira semana, a gente tem a Sexta-feira da Paixão, no dia 15 de abril, e na quarta semana nós temos o feriado de Tiradentes, no dia 21. Então, com todas essas revisões, hoje nós temos uma sinalização de fechamento do mês de abril no subsistema Sul, com um valor indicando uma variação de menos 2,3%. Aqui nós temos o subsistema Nordeste. A semana em curso, ela também fecha com valor abaixo da nossa projeção inicial. Um fator que a gente tem observado, que tem impactado muito nas últimas semanas na carga do subsistema Nordeste, é o que vem relacionado a essa precipitação que vem ocorrendo, né, em Fortaleza. E essa semana não foi só em Fortaleza que foram registrados totais de precipitação assim, mais aparente, mas também em Salvador e em Recife. Para a próxima semana, nós temos também uma sinalização de estabilidade. Em função disso, nós também fizemos uma correção que nós carregamos também para as demais semanas do horizonte, uma correção de menos 2,2%. Hoje, o fechamento do mês de abril, com base nessa primeira revisão semanal, é de um valor 2,2% inferior ao valor previsto anteriormente. Para finalizar, nós temos o subsistema Norte, lembrando que a semana em curso, né, fazendo um link lá com a apresentação do Will também, foi uma semana marcada pela redução de carga de um consumidor livre. Essa redução, ela ocorreu durante 2 dias, mas foi uma redução bastante expressiva, né, quando comparada ao montante total da carga desse subsistema. A redução foi em torno de 200 megawatts médios, mas ainda nessa semana já esse consumidor livre já retomou com sua carga na totalidade. Para a próxima semana, nós fizemos um pequeno ajuste em função dos últimos acontecimentos, mais relacionados aos fatores meteorológicos, mas para as semanas de 3 a 6, nós mantivemos aquelas previsões originais. Então, em função dessas pequenas correções que nós fizemos, hoje a sinalização de fechamento do mês de abril é de um valor bastante aderente àquele que nós havíamos previsto no horizonte do PMO, indicando uma variação de apenas menos 0,2%. Bruno, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer. Não, me desculpa, tem aqui a totalização do SIM, que mostra muito para a gente o reflexo do subsistema Sudeste Centro-Oeste, dada tamanha participação dentro da carga total do SIM. E as variações para as semanas à frente, elas são justificadas pelas variações que nós vimos quando da abertura de cada um dos subsistemas apresentados. E hoje, o fechamento sinalizado, né, quando nós consolidamos a primeira revisão semanal do PMO de abril, indica para a gente também uma variação bastante pequena, de apenas 0,8% em relação à previsão inicial do PMO. Então, agora sim, finalizando, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer para vocês em relação à revisão semanal. Eu agradeço a todos e nos colocamos à disposição para responder as eventuais perguntas, tá? Muito obrigada, Bruno. Eu volto a palavra a você. Obrigado, Marcela. A gente está recebendo algumas feedbacks aí de instabilidade aí na transmissão. A gente já acionou a TI, espero que tenha resolvido. Aparentemente resolveu. Bom, então agora, isso, caso esteja ainda com estabilidade, eu peço que atualizem a página. E agora, a última apresentação aí do segundo bloco é relativa aos resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Eu passo a palavra aí para o Lucas. A palavra é sua aí, Lucas.
Olá, Bruno. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Iniciando, então, pela apresentação dos resultados do modelo de curto prazo para essa revisão 1 do PMO de abril. Essa revisão está avaliando aí o período do dia 2 ao dia 8 de abril. Para essa revisão, a gente não tem nenhum destaque, né, relativo a ela, de atualização, então a gente já entra diretamente comentando os resultados. Aqui nesse gráfico, nesse diagrama, a gente consegue perceber os limites que foram atingidos de intercâmbio de energia entre os subsistemas, e também a gente tem aqui os valores de CMO médios de cada subsistema. A gente pode perceber o atingimento do bipolo nos 3 patamares de carga, e também da FNS mais FNES, também nos 3 patamares de carga. Já na FNES, nós atingimos, né, os 3 patamares de carga, mas no seu formato conjuntural. Então, quer dizer que teve uma influência de alguma intervenção aqui na rede. A gente vê que o Nordeste e o Norte estão acoplados entre si, com CMO médio de 0, e o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul também estão acoplados entre si, com um CMO médio de R$ 40,15 por megawatt-hora. Avaliando de forma um pouco mais detalhada como a gente chegou, né, nesses valores de CMO médios, a gente parte da última semana e pode perceber que a gente teve uma leve redução. Essa redução está principalmente atrelada à atualização da previsão de vazões para essa revisão, enquanto os outros itens que a gente detalha aqui, como nível de partida, carga, disponibilidade, tiveram também algum impacto, mas bem menos relevantes nesta revisão. O modelo Lecomp enxerga uma geração térmica nessa revisão de aproximadamente 3.600 megawatts médios. Esse valor está totalmente atrelado à inflexibilidade declarada pelos agentes, então a gente não tem nenhuma geração por restrição elétrica, e também o modelo Lecomp não deu indicativo de nenhuma geração por ordem de mérito nessa revisão. E agora, tratando um pouco sobre as usinas caracterizadas a GNL, nessa revisão do PMO de abril a gente está avaliando o despacho antecipado por ordem de mérito para o período do dia 4 de junho até o dia 10 de junho. A gente tem aqui as 3 usinas que se encaixam, que são Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe. Elas têm seus respectivos CVUs, e o benefício GNL dessa revisão para todas as usinas se encontram abaixo dos seus respectivos CVUs. Então, dessa forma, a gente não tem a previsão de despacho antecipado por ordem de mérito para nenhuma das 3 usinas nessa semana operativa do dia 4 de junho ao dia 10 de junho. A energia armazenada do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente parte nessa revisão com o valor de 63,6%, espera chegar ao fim de abril em 68,5%. A gente pode ver que o Sudeste tem se mostrado bem comportado durante todo o horizonte, e com uma pouca variação ao fim do segundo mês, que seria o mês de maio, tendo um valor esperado na casa de 72%. Subsistema Sul, a gente está partindo nessa revisão de 45,8%, um pouco acima do que partiu no PMO, na semana anterior, e a gente espera chegar aí próximo de 50% ao final de abril, dia 30 de abril. E no segundo mês, como já é característico do subsistema, uma alta variação, podendo ir de 45% no seu pior cenário para maio, até 94% no seu melhor cenário. No subsistema Nordeste, a gente também tem um comportamento bem similar ao que foi visto na revisão 1. Aqui a gente pode perceber que essa diferença entre as linhas do gráfico se faz por conta da diferença aqui do eixo, que está um pouco mais detalhada para a gente poder entender a diferença. Então, a gente parte de 96,4% nessa revisão 1, chegando a 96,4% no final de abril, mas mantendo o mesmo nível, e uma expectativa de variação bem pequena também para o segundo mês, de 91% a 99% aproximadamente. O subsistema Norte também bem comportado, partindo de 98,7%, chegando ao fim do mês em 99,6%.
e um valor esperado de 99,8%, com uma variação bem pequena também, entre o seu cenário pior e melhor. Nós recebemos para essa revisão as ofertas de importação de energia do Uruguai. Somente a Enel foi o único agente que nos mandou a oferta. É um total de 5 blocos, totalizam 500 megawatts médios para cada patamar de carga. E ela tem a variação do CVU desses blocos indo de R$ 474,31 do bloco mais barato até R$ 2.259,41 para o bloco mais caro. Importação da Argentina, assim também como foi no PMO, nós não recebemos nenhuma oferta para a próxima semana operativa. Agora, falando um pouco mais sobre as intervenções energéticas relevantes para essa próxima semana operativa, a gente segue com o critério de relevância de intervenção em UG que altere limites sistêmicos ou intervenção em UGs de grande porte. Iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem um teste preliminar de recomposição programado para o dia 3 de abril em toda a usina. No dia 4 de abril, nós temos a remoção de mexilhão dourado dos trocadores de calor na UG20 e esse mesmo serviço também na UG10 para o dia 5 de abril. Temos para a usina de Irapé uma manutenção preventiva na UG3 no período do dia 4 até o dia 7 de abril e também uma manutenção preventiva na UG4 de Porto Primavera do dia 4 ao dia 8 de abril. Seguindo no subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos também uma manutenção preventiva do dia 4 ao dia 9 de abril na UG3 de Nova Ponte e no dia 4 ao dia 8 de abril na UG3 de Taquarussu, também uma manutenção preventiva. No subsistema Sul, nós temos na UG1 de Governador Ney Braga manutenções dos reguladores de tensão e velocidade e no transformador elevador, que estão programadas para o próximo dia 3 de abril. Na usina de Governador Jaime Canet Júnior, no dia 4 de abril, nós temos as trocas dos controladores de temperatura do estator e do óleo do mancal, guia na UG2, e na UG3 nós temos as trocas de controladores de temperatura no mancal guia, que está programado para o dia 5 de abril. Ainda no sul, nós temos na usina Governador Parigo Souza um teste de recomposição da usina, programado para o dia 5 de abril, e também no dia 5 de abril, na UG1 de Passo Fundo, um desligamento de linha curta para a realização de testes de proteção. No subsistema Nordeste, nós temos na usina de Termopernambuco a substituição do sistema de controle, que vai do dia 3 até o dia 22 de abril, e na usina de Campina Grande, a manutenção preventiva nas chaves seccionadoras da usina, que está programada para o próximo dia 8 de abril. E no subsistema Norte, nós temos na UG1 de Santo Antônio do Jari uma suspensão de 1000 horas no rotor da UG1, né, no dia 3 de abril. E na usina de Tucuruí nós temos a suspensão semestral dos anéis coletores da unidade geradora 20 no dia 2 de abril. E temos também esse mesmo serviço na unidade geradora 9 no dia 3 de abril. Para a usina de Maranhão 3, a usina termoelétrica de Maranhão 3, nós temos a manutenção preventiva, está programada nos dias 2 e 3 de abril, e na UG58 nós também temos uma manutenção preventiva programada no período do dia 2 até o dia 12 de abril. Por fim, na usina termoelétrica de Maranhão 4, nós também temos a manutenção preventiva na UG32, do transformador nos dias 4 e também no dia 5 de abril. E nós trazemos também duas informações adicionais aqui da gerência de programação mensal. A primeira é sobre o calendário desse PMO de abril e de maio de 2022. Como já foi até apresentado no último PMO, a gente tem alguns feriados que estão impactando no nosso calendário semanal, né? Normalmente nós temos as reuniões semanais na sexta-feira. Então, para esse PMO de abril, na revisão 3, a reunião semanal se dará no dia 14 de abril, que é uma quinta-feira, isso devido à antecipação por conta do feriado do dia 15/4, que é a Paixão de Cristo, e a revisão 4 se dará no dia 20 de abril, a reunião semanal, na quarta-feira. E essa antecipação se dará por conta do feriado do dia 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes.
Então, para essa revisão 3, a gente vai estar realizando a abertura da plataforma WebPMO para recebimento das informações dos agentes na terça-feira, no dia 12, com o envio sendo realizado até às 11 horas do dia 13. Já na revisão 4, a abertura do WebPMO se dará no dia 18, na segunda-feira, e o envio das informações até às 11 horas do dia 19, na terça-feira. Esse feriado de Tiradentes também impacta a reunião de análise de manutenções para o mês de maio de 2022. Essa reunião vai acontecer, então, no próximo dia 20 de abril, que é uma quarta-feira. Normalmente a reunião acontece às quintas-feiras, uma quinta por mês, e a gente então vai ter esse prazo para receber os arquivos dos agentes para análise das manutenções a serem contempladas para o PMO de maio de 2022 até às 17 horas do dia 15 de abril, que é a sexta-feira antecedente à reunião. E esses arquivos eles podem estar sendo enviados através do e-mail prm_manutencão@ons.org.br ou também por FTP. E o segundo lembrete que a gente traz é a carta da Diretoria de Operação, carta 524 de 2022, onde nós estamos solicitando as informações de disponibilidade de geração das usinas térmicas durante o ano de 2022. Essa solicitação ela se dá muito em volta do que vem acontecendo no contexto global, de abastecimento de combustíveis, por tudo que estão envolvendo os países Rússia e Ucrânia, e também para o ONS poder estar acompanhando possíveis efeitos dessa crise na garantia de suprimento energético do SIM. Então, como o ONS nós não temos as condições contratuais e logísticas de fornecimento desses combustíveis das usinas, a gente está solicitando o envio dessas informações até o próximo dia 4 de abril. E essas informações podem ser encaminhadas para o e-mail prm_manutencão@ons.org.br. Bruno, eu finalizo aqui a minha apresentação, devolvo a palavra para você e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigado aí, Lucas. Bom, então com isso a gente encerra aí o segundo bloco. Vamos aí para o intervalo de 5 minutos e quando a gente retornar a gente já vai responder aí algumas perguntas aí feitas pelos agentes. Então, até daqui a pouco. Boa tarde, nós estamos retornando aqui para o terceiro e último bloco. Antes do início aí do terceiro bloco, nós vamos responder algumas perguntas aí feitas pelos agentes. Vamos começar aqui pela pergunta do Yuri Castro, da Tempo Energia Comercialização. Prezados, a operação de defluência da usina de Porto Primavera está atualmente em patamares de 5.000 metros cúbicos por segundo para a recuperação da energia armazenada do Sul. Agora, com a recuperação considerável do EAR do Sul, a expectativa de redução das defluências de Porto Primavera para os valores de defluência mínima aprovados, preservando mais o EAR do Sudeste? Obrigado. Então, para responder essa pergunta, eu passo a palavra para o Diogo. A palavra é sua, Diogo. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Boa tarde, Yuri. Essa semana a gente realmente teve algumas mudanças no ponto de operação, né? Vamos ter, né? Principalmente por a gente ter atingido um marco que era a devolução da hidrovia, né? No dia 30, a gente conseguiu chegar à cota de Ilha Solteira na 325,40 e, com isso, devolve o funcionamento normal da hidrovia, né, sem a obrigação de realização de pulsos, né. Com isso, a operação que a gente estava fazendo, né, realmente de ter que subir esse reservatório, né, ele não obriga mais a gente manter essa geração tão alta aí no Sudeste, né, e nos dá a possibilidade de fazer esse deslocamento de geração para o Sul, que está numa condição muito melhor do que a iniciada no mês de março, né. Então, na última terça-feira, a gente já começou a fazer a diminuição dessa defluência, né. O ponto de controle está sendo em Jupiá, né. A gente começou a descer a defluência a partir de terça em 3.900, aí caiu, vamos descendo 100 metros por segundo a cada dia, né. Aí descemos na quarta para 3.800, na quinta para 3.700 e assim por diante. A meta é a gente atingir o ponto de 3.300 na segunda-feira e manter essa defluência flat para
de certa forma, guardar essa energia, né, essa água do Sudeste e dar espaço aí para a gente gerar essa energia no Sul. Tá? É isso, Bruno. Obrigado. Beleza. Obrigado, Diogo. Então, dando sequência às perguntas, a gente vai para a pergunta aqui do Samuel Dominique de Campos, da NC Energia Comercialização. Prezados, boa tarde. Gostaria de saber se há algum motivo específico para a inclusão da informação de CMO por barramento no relatório executivo da programação diária da operação eletroenergética, REPDOE, né, nas últimas semanas. Gratos desde já. Para responder essa pergunta, eu vou passar a palavra para o Vitor. Vitor, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Obrigado também, Samuel, pela sua pergunta. Nós entendemos que a inclusão dessa informação traz uma melhoria para o nosso relatório, por se tratar de um processo da programação diária. Então, o motivo é a melhoria contínua dos nossos produtos. Obrigado, Samuel. E obrigado, Bruno. Devolvo a palavra. Obrigado, Vitor. Dando sequência aqui, a gente vai para a pergunta do André Duque, da Comerc Comercialização. Prezados, boa tarde. Poderiam explicar novamente o que motivou a revisão dos valores de carga para as próximas semanas no Sudeste? Obrigado. Para essa pergunta aí, eu vou passar a palavra para a Márcia. Márcia, a palavra é sua. Boa tarde. Quando nós fomos fazer a revisão dessa semana, né, o que a gente notou é que, quando a gente olhava lá as temperaturas dessa semana, elas estavam muito próximas, com exceção de hoje, né, mas muito próximas daquelas verificadas na semana anterior. E aí rodamos os modelos deram sinais muito trocados, né? E aí a gente viu o seguinte: mesmo com as temperaturas muito próximas daquelas observadas na semana anterior, a carga ela veio com superior de cerca de quase 2% superior que se verificou lá na semana anterior, né? Então, em função disso, nós fizemos uma revisão, né? Pegamos resultados de alguns modelos também, e aumentamos essa carga exatamente por conta dessa sinalização. Estamos ainda esperando os resultados de vários de indicadores para ver se a gente tem alguma mudança, principalmente ali no consumo industrial ou no próprio comercial. A gente está vendo o movimento de muita gente voltando ao presencial, né? Então isso pode estar gerando alguma alteração. Então a gente vai ter que realmente acompanhar essa carga, né, para ver o que realmente está acontecendo. Então, assim, nós não poderíamos deixar, né, a previsão do jeito que estava muito mais baixa, né, do que está se verificando essa semana, e principalmente por questões, né, as temperaturas estavam semelhantes, então não tinha muita coisa, né, que pudesse justificar essa carga tão mais alta que a semana anterior. Tá? Uma outra coisa que a gente também tem que colocar aqui, não mais sobre esse assunto, mas se você tiver mais alguma dúvida, a gente pode tentar esclarecer, né? Sobre a revisão quadrimestral, que o Fausto já comentou na semana passada, né, que nós estaremos trabalhando, né, para poder disponibilizar esses resultados. Nós estaremos disponibilizando o resultado na terça-feira, né, à tarde, e na quarta-feira, às 10 horas, será realizado um workshop, né, para poder colocar, né, e apresentar os resultados, né, e premissas e cenários considerados para essa revisão quadrimestral. Tá? Nós vamos disponibilizar isso no Sintegre, para que todos os agentes possam ali ter acesso ao link para participar da reunião. Tá bom? Muito obrigada. Workshop, realidade, né? Obrigado, Márcia. Então, vamos aí para a última pergunta aí, até o segundo bloco, do Wagner Bene, da Elera Renováveis Geração. Boa tarde a todos. No segundo semestre de 2021, devido à necessidade de se manter as térmicas do Nordeste em operação por GEFON, houve um montante elevado de constraint off na geração eólica e solar na região. Desta forma, a geração verificada dessas fontes ficou comprometida devido a fatores conjunturais e extrínsecos às usinas. A incorporar o ano de 2021 no histórico de geração,
para prever a geração das usinas não despachadas centralizadamente nos modelos, o ONS pretende expurgar essas reduções na geração por constraint off? É a pergunta, né? Então, Wagner, a gente não tem ninguém aqui da pós-operação. A gente pede que você encaminhe essa pergunta aí para a nossa central de relacionamentos, que a gente redireciona lá para o pessoal da pós-operação te dar uma resposta aí apropriada aí para a sua pergunta. Muito obrigado. E agora vamos aí para o terceiro e último bloco. Vamos tratar agora da apresentação de limites elétricos e principais intervenções elétricas. Para isso eu vou chamar o Lucas Pires, da PRI. Palavra sua aí, Lucas. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Pessoal, vamos passar aqui agora pela parte dos limites elétricos, né, com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Estamos falando aí do período entre o dia 2 e 8 de abril, iniciando aqui pela área norte-nordeste. Nós temos uma liberação que já está em curso, né, da linha 500 kV Sol do Sertão para Bom Jesus da Lapa 2. Iniciou às 8 horas aí do dia 30, quarto, e ela vai até às 17 horas do dia 21 de abril. A instalação do sistema Alplat na subestação do Sol do Sertão no 500 kV. E para que o sistema suporte, né, com essa linha fora, perdas simples e duplas nas interligações Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste, nós adotamos as restrições de fluxo Nordeste-Sudeste até 4.200 MW, 4.200, e o fluxo Norte-Sudeste inferior a 3.600 MW. Além disso, a gente reduz em 150 MW os limites do FNES e do FNS mais FNS definidos para a perda do bipolo de Xingu e perda dupla do Curi-Xingu, e também reduz em 150 MW os limites normalizados de FNS definidos para a perda do bipolo de Madeira ou Ibiúna e corte de uma das geradoras em Itaipu. Seguindo ainda na área norte-nordeste, a liberação da barra B, 500 kV na subestação de Janaúba 3, das 7 às 16 horas do início hoje, né, dia 1º até o dia 3, diariamente, uma obra para conexão do B da fotovoltaica de Janaúba, e para que o SIM suporte dinamicamente contingência com falha disjuntor no setor 500 kV da instalação, essa barra liberada, o programa é manter as seguintes restrições: um FNES inferior a 4.400 MW, o FNS inferior a 3.800 MW e o RSeco inferior a 9.000 MW. Na área norte-nordeste, teve liberação do transformador 8 500-345 kV e da barra B 500 kV da subestação de Samambaia, das 7h10 às 14 horas do dia 2, amanhã, sábado, para manutenção preventiva em chave seccionadora. E com essa liberação, também para que o SIM suporte contingência com falha de disjuntor no setor 500 kV da instalação, a gente programa e mantém um FNES de até 4.300 MW, FNS inferior a 3.300 MW e o RSeco inferior a 8.400 MW. Aqui na subestação de Peixe 2 haverá a liberação de capacitor série, prevista para amanhã, de 0 às 8 da manhã, para realizar a medição de capacitância e balanceamento das unidades capacitivas. E com essa liberação, para que o sistema suporte a perda da linha 500 kV Posições 3 para Paraíso ou uma perda dupla entre Gurupi e Serra da Mesa, nós adotamos as restrições de FNS inferior a 3.400 MW e FNES inferior a 4.200 MW. Além disso, existe uma redução de 400 MW, né, dos limites de FNS e de 550 MW os limites de FNS mais FNES para a perda do bipolo de Xingu, e também uma redução de 550 MW nos limites de FNS para a perda de bipolo do Madeira ou Ibiúna e corte de unidades geradoras de Itaipu. Indo agora para a área sul-sudeste e o 765 kV, a liberação da linha 500 kV Ibiúna-Bater, circuito 1, previsto entre 7 e 17 horas do domingo, dia 3 de abril, para a inspeção e limpeza de isoladores das colunas de suportes e dos flanges dos isoladores. E com essa liberação, para que o sistema suporte perdas simples e duplas de linha de transmissão 765 kV e de 500 kV da interligação sul-sudeste, recomenda-se atender às seguintes restrições, que é um recebimento
Sul inferior a 7.500 megawatts. Também temos liberação da linha 765 kV Foz do Iguaçu e Vaiporã Circuito 3, prevista entre 7 e 17 diariamente, no sábado e domingo, dia 2 e 3 de abril, para reparo de cabo para raios ou PGW. E com essa liberação, para que os sistemas tenham desempenho dinâmico adequado frente à perda dupla das linhas dos circuitos 1 e 2, né, do Foz do Iguaçu e Vaiporã, recomenda-se atender essas restrições. Se o fluxo norte-sudeste estiver inferior a 1.800 megawatts, então a geração de Itaipu tem que estar inferior a 4.900 megawatts. E se esse fluxo estiver inferior a 3.000 megawatts, então a geração de Itaipu tem que estar inferior a 3.900 megawatts. E passando aqui para a área Rio de Janeiro e Espírito Santo, haverá a liberação da LP 345 kV Campus Macaé Circuito 1, das 7h30 do dia 8, sexta-feira, às 17 horas do dia 14 de abril, para substituição de teleplantação da linha. Então, para que se suporte dinamicamente a perda dupla das linhas 345 kV Avianópolis Macaé e Macaé Venda das Pedras, tem que se programar e manter o somatório da geração de Norte Fluminense e Terra Macaé inferior a 1.500 megawatts e a geração de GNA1 inferior a 900 megawatts no período. Então, era isso que tem para apresentar. Fico à disposição e devolvo para você, Bruno. Obrigado, Lucas. Então, eu vou aí para a última apresentação aqui do terceiro bloco. Política operativa. Vou compartilhar a tela aqui. Está aparecendo aí? Beleza, obrigado. Bom, então vou fazer a apresentação da política operativa do período de 26 de março a 1º de abril. Tá? Nesse primeiro slide aí, a gente faz uma lembrança aí para os agentes térmicos, que eles têm até o dia 4 de abril, meio-dia, para enviar os dados aí relativos à representação de Unit Commitment de usinas térmicas para o modelo D100, que estão previstos para a primeira semana operativa de maio, para entrar em vigência, né? Nesse slide, nós temos aí um informe de erro referente ao SGI 11.785.22, que é válido aí do dia 26 de março a 3 de abril. Esse SGI penaliza os limites de RSU e RSE e RSUL em 500 mega e 300 megawatts, respectivamente. Nas rodadas aí do dia 26 e 27 do D100, por equívoco nosso, essas restrições não foram consideradas aí nesses dias e foi devidamente corrigida a partir do dia 28 de março. Em relação às diferenças aí de geração termoelétrica entre os modelos DECOMP e D100, a gente observa aí ao longo da semana operativa uma geração a menor aí do D100, né? As principais diferenças são devidas à redeclaração de inflexibilidade, no caso de Termorrio, Cubatão e Candiota, e as manutenções de Angra 2 e Ponta Negra. Essa redução aqui mais severa do dia 27 foi o início da representação da intervenção de urgência aí de Angra 2, que o modelo DECOMP, aí não, por ter sido de urgência, o modelo DECOMP não considerou. Nesse slide, a gente apresenta as principais diferenças de geração hidráulica e termoelétrica entre os modelos PDP e D100.
para cada submercado. Então, para o submercado sudeste, a gente vê uma geração ligeiramente maior ali para o sudeste, em função aí de maximização do intercâmbio de energia para a região sul, conforme a autorização do CMSE, e ajustes de Unit Commitment hidráulico. A geração maior ali de termoelétrica para o sudeste, em função de geração por garantia energética, também para maximização do intercâmbio para a região sul, conforme também a autorização do CMSE. Com relação, por outro lado, aí, com relação ao subsistema sul, a geração hidráulica a menor ali no pós-DECEM, em função da política operativa, com o objetivo de controle de armazenamento das bacias da região sul, né? E com relação à geração termoelétrica, a geração maior na contramão aí de ter um despacho por garantia energética para poder melhorar ali a condição dos reservatórios ali do sul. Com relação à geração hidráulica do Nordeste, nós temos uma geração maior ali no pós-DECEM, em função aí de política operativa da bacia do Rio São Francisco e rateio de energia vertida turbinável, além de compatibilização aí da política operativa. E com relação à geração termoelétrica, as diferenças aí foram em função de redeclaração de inflexibilidade pelos agentes. Com relação ao subsistema norte, a geração a menor ali no pós-DECEM se deve aos ajustes aí para atendimento dos limites de transmissão, ajustes de Unit Commitment hidráulico e rateio também da energia vertida turbinável, além de compatibilização da política operativa. Com relação à geração térmica, as diferenças aí, foram bem pequenas, né, e basicamente em função de redeclaração de inflexibilidade pelos agentes. Em relação ao intercâmbio internacional de energia, nós não tivemos importação na semana operativa nem da Argentina, nem do Uruguai. Com relação ao balanço energético da semana operativa, nós tivemos uma carga aí de 71.905 megawatts médios, né? Houve uma redução bem significativa de 2,7 gigawatts médios em relação à semana anterior. Outro destaque aí foi com relação à geração eólica do Nordeste, que foi 6,6 gigawatts na região e teve um aumento de 1,9 gigawatts médios em relação à semana anterior. Os submercados Norte e Nordeste continuam exportadores de energia, Sul-Sudeste importadores de energia. A transmissão aí dos bipolos de Xingu, Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio, estão maximizados aí ao longo da semana operativa, com 8.000 megawatts médios. O Madeira está em 6.025 megawatts médios, também está em patamares elevados, aí, bastante semelhante à semana anterior, né? E com relação a Itaipu, nós tivemos 6 gigawatts médios, com aumento acho que de 400 mega em relação à semana anterior. Não tivemos importação da Argentina e do Uruguai. E é isso. Em relação ao balanço energético da semana operativa, nós tivemos aí o subsistema Sudeste e Centro-Oeste como importador de energia ao longo de toda a semana operativa, com modulação ali de geração hidráulica para atendimento aí dos patamares mais elevados de carga. A gente observa também uma redução de geração térmica em relação à semana anterior. Com relação ao Sul, também temos importador de energia ali ao longo de toda a semana operativa,
e com modulação de geração hidráulica ali para atendimento das períodos de carga pesada e média. Com relação ao submercado Nordeste, é exportador de energia ao longo de toda a semana operativa, em função da geração eólica, muito em função da geração eólica elevada, e destaque para elevada geração hidráulica também, em função da sazonalidade aí desse recurso. Com relação ao norte, foi exportador de energia em todos os patamares de carga aí também, e também com a geração hidráulica bem elevada ali, em função também da sazonalidade do recurso. Só tirar aqui. Em relação à titulação da geração termoelétrica, nós tivemos aí 1.212 megawatts por garantia energética, 1.771 megawatts por ordem de mérito e 1.922 megawatts por inflexibilidade. A título de informação, aí, 39% ficou por inflexibilidade, 36% por ordem de mérito e 25% por garantia energética. Em relação ao CMO ali por submercado, na comparação dos modelos DCEM e DECOMP, eles acompanharam ali até o dia 27. No dia 27, a gente teve entre os dias 27 e 28, a gente teve uma redução devido ao melhor detalhamento ali do modelo DCEM, e a gente também verificou uma carga mais reduzida ali para o DCEM, em relação ao que foi considerado com o DECOMP. E a partir do dia 29, essa diferença que a gente verificou foi em função da decisão aí do modelo de acoplar um novo corte da função de custo futuro. O mesmo vale aí para a região sul, subsistema sul. Em relação ao Nordeste, o CMO ficou próximo de zero aí ao longo de toda a semana operativa, e aí no finalzinho ali a gente tem um descolamento ali do DCEM em função de uma previsão eólica mais reduzida no finalzinho ali do horizonte. Isso também impactou ali o norte. Com relação ao CMO por barras, na rodada aí do dia 1º, a gente verifica aí CMOs mais reduzidos nas regiões norte e nordeste, em função aí da excesso de oferta ali nesses submercados, e a gente verifica ali barras com CMOs mais reduzidos no sudeste, em função de uma inequação para controle de carregamento da linha Barra do Peixe Rio Verde, inequação de instrução de operação, e também a limitação da exportação Acre-Rondônia para o SIM, do FACO. Para apresentar aí o CMO por barras, nós utilizamos essa ferramenta estatística, que é o Boxplot, que divide o CMO por barras em primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, valores de mínimo e máximo, e os outliers, que são os pontos aí que nós iremos avaliar nos slides seguintes. Os outliers superiores ali entre 5 e 14 horas são consequência ali da inequação para controle de carregamento da Barra do Peixe Rio Verde, conforme a gente falou anteriormente. E a partir das 19 ali, também uma inequação da instrução de operação da área Minas para controle de carregamento da transformação de Pirapora, para perda de um tráfego em cima do outro. E entre 6h30 e 9, e entre 13h30 e 17 foram em função do fluxo Acre-Rondônia e de Paraná, definido nas IOs aí do Acre-Rondônia, e os outliers inferiores aí ao longo do dia também foram em funções aí da restrição do limite de FNS mais FNESE. No subsistema sul, o CMO acompanhou a curva de carga com
esses outliers aqui, bem reduzidos, aí também foi impacto ali da inequação para controle de carregamento da linha Barra do Peixe Rio Verde. Com relação ao subsistema Nordeste, os outliers aí, em torno de 35, entre 0 e 30 e 22, foi em função do desligamento da linha João Câmara União dos Ventos, que ilha aí o conjunto eólico União dos Ventos. Entre 3 e 30 e 6 e 30, e a partir de 8,5 ali foram os outliers superiores e inferiores, foi em função do limite térmico da linha Itacaiú nas Colinas e do fluxo FNS, em função ali do fluxo na linha Imperatriz Pedutra. E, por fim, os outliers inferiores entre 3 e 30 e 10 também são em função aí do FNS mais FNES. Com relação ao norte, os valores CMO apresentam aí também dispersão de resultados. Os outliers superiores entre 3 e 7, aliás, até 3, entre 7 e 8, são devidos aos efeitos diferenciados ali do fluxo FNS mais FNES, e entre 3 e 30 e 6 e 30, e a partir de 8 e 30, os outliers são em função do limite de carregamento da linha Itacaiú nas Colinas e do fluxo FNS também em função do fluxo da Imperatriz Pedutra. Em relação ao balanço energético ali ao longo do ano, né, nós verificamos aí que nos últimos meses houve uma recuperação da geração hidráulica, que se manteve estável para a preservação dos reservatórios, mantendo-se o perfil importador de energia. Adicionalmente, a gente verifica uma redução gradual ali de geração térmica nos últimos meses, quando comparado ali com o período ali de agosto a novembro. Em relação ao balanço energético do Sul, ele foi exportador de energia durante algumas poucas semanas aqui no meio do ano. E nos últimos meses a gente verificou uma redução nas bacias do subsistema, resultando em geração hidráulica, e o subsistema Sul manteve um perfil importador, né? E nessa última semana que a gente verificou uma pequena elevação aí da geração das usinas do Sul devido ao aumento aí das vazões das bacias desse subsistema. Com relação ao balanço energético da região Nordeste ao longo do ano, ele foi exportador de energia ali ao longo de praticamente todo o ano. Desde maio de 21, a gente verificou um aumento de geração eólica, um aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que esse subsistema apresentasse perfil exportador de energia, né? A partir de outubro, vem se observando uma redução gradual da geração eólica, mas ainda assim mantendo-se com um perfil de exportador de energia. E também a gente verifica uma redução aí da geração térmica devido à redução de despacho por GE e o aumento de despacho das usinas hidráulicas devido à condição hidrológica aí bem favorável, fazendo com que o subsistema aí ficasse exportador aí ao longo da última semana operativa também. Por fim, com relação ao balanço energético da região norte, observou-se uma geração hidráulica reduzida entre junho e novembro de 21, em função da condição hidrológica, né, da sazonalidade hídrica da região, e nos últimos meses observamos um aumento da geração hidráulica em função aí das afluências mais elevadas na região. Aliado à geração hidráulica mais elevada, destaca-se também a partir de dezembro uma redução de geração térmica conforme despacho por garantia energética. E com isso eu encerro a minha apresentação. Obrigado a todos aí pela atenção. Dá uma olhada aqui. Com isso nós encerramos aí o terceiro bloco. E vamos aí para um intervalo de 5 minutos aí,
Vamos ver as últimas perguntas que foram feitas aí pelos agentes. Obrigado. Boa tarde, nós vamos aí responder as últimas perguntas aí dessa reunião. Eu vou refazer a pergunta aqui do Wagner, que foi feito no bloco anterior, que a gente pediu para mandar para a relação com os agentes, mas o Tiago aqui vai responder a pergunta. A pergunta é: boa tarde a todos. No segundo semestre de 2021, devido à necessidade de se manter as térmicas do Nordeste em operação por GEFON, houve um montante elevado de constraint off na geração eólica e solar na região. Dessa forma, a geração verificada dessas fontes ficou comprometida devido a fatores conjunturais e extrínsecos às usinas. Ao incorporar o ano de 2021 no histórico de geração para prever a geração das usinas não despachadas centralizadamente nos modelos, o INS pretende expurgar essas reduções na geração por constraint off? Então, com isso aí eu passo a palavra para você aí, Tiago. A palavra é sua. Obrigado, Bruno. Obrigado, Wagner. Obrigado também aí o Roger Kammler, que pediu também para reforçar a resposta a essa pergunta do Wagner. É o seguinte, o cálculo da estimativa de usinas não despachadas, não simuláveis, para os modelos, a gente está falando aí do New Wave e do Decomp, ele está estabelecido na resolução normativa 843 da ANEEL. Porém, nessa resolução normativa não tem nenhum tratamento especial para expurgo de constraint off. Aí, portanto, a gente não tem nenhuma previsão, né? Não tendo previsão na resolução, a gente hoje não teria condições de aplicar esse expurgo do constraint off para esse cálculo para esse cálculo das estimativas das não simuladas para esses modelos. Lembrando que isso já vinha sendo feito lá em 2020, também houve algum pouco de constraint off, em 2019 também, ele nunca foi expurgado, a gente nunca fez tratamento especial de expurgo. Aí eu só queria sugerir para vocês, se vocês tiverem alguma contribuição adicional, quiserem contribuir sobre esse tema, formalize para a gente por e-mail qualquer contribuição, o nosso e-mail da Central de Relacionamento está aí, para a gente tentar interagir tanto com a ANEEL, que emitiu, que é responsável por essa resolução, quanto com as outras instituições do setor, para a gente avaliar qualquer questão específica, mas nesse caso concreto hoje, a gente não está previsto qualquer tipo de expurgo e, a princípio, não será aplicado nenhum tipo de expurgo. Agradeço aí a oportunidade de esclarecer essa dúvida e devolvo a palavra para você aí, Bruno. Boa tarde. Valeu, Tiago. Obrigado. Então, vamos aí para outra pergunta aí do Roger Kammler, da Santander Comercialização. Prezados, sobre a carga, a redução da carga verificada hoje em tempo real está em linha com o esperado para a próxima semana ou a queda está além do esperado? Para responder essa pergunta, eu passo a palavra aí para a Márcia. Márcia, a palavra é sua. Boa tarde. Na realidade, o valor, né, essa queda na carga durante essa semana, né, ela era esperada, ela realmente hoje está um pouquinho mais baixa do que a gente esperava para esse dia, né? Mas, de qualquer maneira, a gente esperava uma queda, porque tinha entrada dessa frente fria. Para a próxima semana, que começa agora no sábado, né? A gente espera aí um final de semana com carga mais baixa, né? Por conta de uma temperatura mais baixa mesmo, prevista, e ela começa a se elevar a partir de segunda-feira. Então, na realidade, o que vai acontecer na próxima semana é meio que uma inversão do que está acontecendo nessa. A gente começou uma temperatura mais alta na semana passada e reduz no final de semana, ou seja, no dia útil, e na semana que vem a gente começa aí com uma temperatura mais baixa, né? E ao longo da semana, que são dias úteis, onde a carga é um pouco mais pesada mesmo, você tem aí uma temperatura mais elevada. Então, assim, a gente já esperava, eu acho que o que você está colocando é isso, a gente tinha essa expectativa, tínhamos sim, tá? E para a próxima semana a mesma coisa, nós sabemos que tínhamos a expectativa de uma redução de uma carga ali no final da semana e um aumento ali a partir de segunda-feira, né? Porque essa frente, acontece uma elevação de temperatura ali a partir do final da segunda, né? E aí ela entra a semana já com uma elevação da temperatura.
tá bom? Então, era esperado isso, a gente considerou nos modelos, sim. Tá bom? Obrigada aí. Beleza. Obrigado, Márcia. Então, a gente tem, nós temos aí a última pergunta do Jonathan Sanches, da S Geração. Prezados, boa tarde. Vocês têm alguma expectativa de data para divulgação do relatório quadrimestral de limites de intercâmbio? Então, eu consegui falar com uma pessoa da PLC, mas eles não me deram uma data precisa aqui, me falaram que era para ver com o pessoal do curto prazo, né, mas que a data que a data de praxe aí seria o final de abril, tá? Mas se você puder redirecionar essa pergunta aí para a Central de Relacionamentos, a gente te dá uma resposta precisa aí para essa pergunta. Mas a melhor informação que eu tenho para te dar é que é para o final de abril, nesse momento. Beleza, é isso. Então, obrigado a todos aí pela... Se apareceu mais alguma... Apareceu uma outra pergunta aqui de ordem de mérito, 771 megawatts médios, semana de 42. Bom, com isso a gente encerra então a apresentação aí dessa semana, as perguntas aí que não foram completamente satisfeitas aí a resposta e as que não foram respondidas eu peço aí que sejam encaminhadas aí para a Central de Relacionamentos. E boa tarde.